Vamos então ouvir, irmãos, a pregação do Evangelho. Eu queria já de início convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler dois textos, não é? O primeiro texto é o texto de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora o segundo texto, vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ler também do verso 8 ao 10. Gênesis 3, do 8 ao 10. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Diz bem assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até aqui, meus irmãos. Esses textos são suficientes para a nossa reflexão de hoje. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos pela manhã, não é? Demos início, na verdade, à pregação no 4º mandamento, no dia do Senhor 38, mas podemos refletir especialmente no texto de Deuteronômio, na repetição da lei, onde temos até algum acréscimo, não é? Em termos de teologia, de informação nesse sentido, para nos ensinar que o 4º mandamento também é sinal de libertação para o povo, sinal de liberdade para o povo de Deus. Refletimos especificamente sobre o que diz o mandamento e as suas implicações imediatas para nós. Mas ainda é necessário, não é, que venhamos compreender com um pouco mais de profundidade do que se trata esse mandamento para o povo de Deus. Afinal de contas, o que o Senhor quer com isso? Por que separar um dia? Qual a razão disso para nós hoje? Por que é tão importante para nós o dia do Senhor? Por isso temos que aprender e refletir bem sobre esse mandamento, porque infelizmente muitos acabam perdendo de vista o ensino piedoso que nós temos acerca do 4º mandamento, de guardar o dia do Senhor. Temos a convicção de que esse é o mandamento do Senhor. Deus nos ordena isso em sua palavra, não é? É o 4º mandamento, mas precisamos ainda compreender as implicações, não é, devocionais, espirituais para a nossa vida. Eu quero resumir o sermão, não é, dessa noite justamente no seguinte tema: o dia do encontro com o Senhor. É disso que queremos falar hoje, é nisso que vamos refletir acerca do 4º mandamento. Nós vemos agora Êxodo capítulo 20, quando o Senhor instituiu o mandamento, né, quando o Senhor entregou a sua lei lá no Sinai a Moisés, para passar então para o povo. E nessa primeira entrega, vamos dizer assim, nessa entrega, não tinha aquela informação sobre a libertação, certo? Essa informação está no prefácio também aqui, como nós lemos também em Deuteronômio. Mas, diferente do capítulo 5 de Deuteronômio, onde o Senhor, quando vai falar sobre o 4º mandamento, não é? Moisés ali repetindo a lei, fala: guarda o dia de sábado. Aqui nós temos: lembra-te do dia de sábado. E por isso nós vamos retroceder um pouquinho lá para o Gênesis. Por isso fizemos a leitura de Gênesis capítulo 3, para compreender a implicação desse mandamento para nós. A primeira parte, então, de nosso sermão, observando o texto que nós lemos, é justamente sobre a compreensão de que Deus nos criou para a comunhão com Ele. É importante compreender esse contexto, então, da criação, para entender a finalidade do 4º mandamento, não é? Do chamado de Deus para nós. Deus nos criou para a comunhão com Ele. Repetindo aqui o verso 8 de Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa é a sentença registrada.
Uma coisa importante aqui, irmãos, e até linda acerca do livro de Gênesis, é a maneira como Deus inspirou Moisés a narrar a criação. Nós podemos observar, por exemplo, do primeiro capítulo, quando nós observamos ali a criação, não é, relatada, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, não é? Quando é concluída nesse sentido, ou quando ali o Senhor santifica o sétimo dia. Então temos uma narrativa bem geral da criação. É importante compreender que, é claro que nessa criação, não é? Na criação, na narrativa do capítulo 1, o homem já é exaltado ali. No verso 26 o Senhor vai mostrar que Ele criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, o homem já está sendo exaltado ali, porém, não há detalhes acerca da criação do homem. Essa narrativa inicial tem o objetivo de mostrar como todas as coisas foram criadas. O homem é citado com esse destaque na criação, mas não há detalhes, e é justamente sobre esses detalhes que temos que refletir no livro de Gênesis. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 2, quando saímos dessa narrativa geral da criação, observamos então que Moisés é como se ele usasse uma lupa, não é, para prestarmos mais atenção na criação. Inicialmente, então, era simplesmente a narrativa da criação geral, mas agora ele vai retornar à narrativa da criação, dessa vez, não é, com atenção muito maior para falar de relacionamento. Não tem relacionamento no capítulo 1 de Gênesis. É uma narrativa geral da criação. Mas agora o propósito é narrar relacionamento no capítulo 2. Então, a partir do versículo 4 de Gênesis 2, observamos justamente como o Senhor, não é, criou o homem em termos de detalhes. E isso é registrado aqui justamente para compreendermos esse grande propósito, irmãos, não é? Onde Deus estava ali, depois de narrar de maneira geral a criação, Ele estava ali e Ele desceu para pessoalmente fazer um homem. Fazemos isso em Gênesis capítulo 2, verso 7 e 8. Quando o Senhor, não é? Ele não simplesmente falou que haja o homem, nesse sentido, não é? Produz a terra o homem. Não, ele veio pessoalmente, e o que a narrativa da Escritura nos dá é justamente isso. Algo muito mais pessoal, muito mais íntimo, onde Deus está ali formando o homem do pó da terra, ou seja, o Senhor nos desenhou. Nós somos um design, não é, do próprio Deus. Toda a criação é, mas o ser humano, não é, de maneira muito mais especial, muito mais íntima, é esse desenho que o Senhor fez, não é? O Senhor, então, Ele desenhou o homem ali na terra, e desenhando o homem, Ele toma essa atitude carinhosa, não é, de formar o homem de acordo com a sua vontade, tudo certinho, tudo perfeitinho, e então Ele sopra, não é, no nariz do homem, em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem é feito alma vivente. Essa narrativa nos mostra algo muito mais importante acerca de nossa criação. Inclusive, isso dignifica o que o homem é. Nós temos que olhar para essas verdades da Escritura e jamais aceitarmos, por exemplo, os discursos modernos que equiparam o homem ao animal. Eu acho estranho quando um cristão assume, por exemplo, essas nomenclaturas científicas que dão às criaturas como um todo. E principalmente quando, não é, o ser humano é tratado também como um animal. Ele é um animal, porém racional. Veja, por mais que isso possa fazer sentido na mente de muitas pessoas, como cristãos, sabendo como Deus nos criou, não é, de maneira tão pessoal, nós não podemos aceitar isso para nós. Entende? A nossa diferença das demais criaturas não é simplesmente o raciocínio. Quando o homem é tratado assim, o homem é um animal racional, quer dizer que praticamente a única e grande diferença é que nós somos animais morais, vamos dizer assim. Nós somos animais que podem pensar, raciocinar. Percebe? Isso é assumir nessa nomenclatura a evolução, por exemplo. Está errado. A criação nos mostra, né, algo muito mais profundo e muito mais íntimo do Senhor para com o ser humano. O homem é colocado como coroa da criação, ele é o último a ser criado, mas aqui a criação do homem é muito mais próxima de Deus. Ele está pessoalmente interagindo, criando, desenhando, dando vida ao ser humano. Isso realmente é algo importante para nós, não é? Então o homem então é estabelecido como coroa da criação e o Senhor, após criar esse homem com tantos detalhes e com carinho, o que o Senhor faz? O Senhor cria também logo após, e podemos ver isso, não é? Em seguida, em Gênesis 2, verso 9 a 14, não é? Ele logo após criar o homem, não é? A sua última criação que ele faz, ele planta um jardim
no Éden. É o que o texto do capítulo 2 de Gênesis nos ensina. Ele planta um jardim no Éden, e ele fez o jardim do Éden para ficar ali de enfeite? Algo inalcançável? Para ser a utopia da humanidade? Não. Ele fez o jardim do Éden, não é? E em seguida, ele pegou o homem que ele acabou de criar e ele pôs o jardim do Éden. Isso é muito importante. O homem não foi criado no Éden. O Éden não era o mundo todo, não é? Nós temos o mundo, o Senhor planta então um jardim no Éden, pega o homem que criou e coloca esse homem no Éden. Veja como isso é importante na narrativa de Gênesis, não é? E o Senhor, ele faz esse lugar, esse belo jardim, não uma selva, mas um belo jardim, um lugar de delícias, um lugar de beleza. O texto de Gênesis 2 narra os detalhes das riquezas naturais do Éden, não é? O homem tinha tudo ali. E todo esse ambiente perfeito, paradisíaco, não é? Ele tinha justamente o objetivo de beneficiar o homem. Deus criou então no Éden, o que o Éden é? É o lugarzinho especial de comunhão de Deus e o homem. Deus criou um ponto específico, distinto de toda a criação, para que o homem pudesse habitar com Deus, não é? E assim adorá-lo, e assim conhecer mais o Senhor. É sobre isso que a Bíblia fala, não é? Quando narra a criação do homem e quando fala sobre o Éden, por exemplo. Não é? Justamente isso. Não pôs o homem simplesmente para admirar o Éden, mas para estar ali e poder se encontrar com o Senhor. Não é? O lugarzinho especial de Deus, não é? E o homem nesse mundo, nessa terra. E não somente isso, irmãos. Mas Deus, ao criar o homem e colocá-lo no Éden, ele também, não é? Em benefício desse primeiro casal, colocou o dever daquele primeiro casal de zelar daquele ambiente tão especial, daquele santuário. Veja que no texto de Gênesis, o Senhor, ele coloca o homem justamente para cuidar desse jardim, para zelar desse jardim. Ou seja, o homem era responsável por cuidar do lugar especial de encontro com Deus. Não é? Isso nos diz muito hoje também. Não é? O homem foi colocado como um guardião do jardim, como um protetor daquele ambiente realmente lindo e maravilhoso de encontro com o Senhor. Tudo, absolutamente tudo que o Senhor colocou ali era o que o homem precisava. Não lhe faltava absolutamente nada. Ali ele não só tinha o sustento físico, não é? Não apenas isso. Não também ele só tinha, por exemplo, o acesso à exploração daquele belo lugar, mas tudo que tem a ver com prazer estava no Éden. Toda a beleza narrada aqui é para isso. Deus está mostrando já no início da criação que o homem foi criado para aproveitar a beleza, para ter prazer nesse sentido na vida, e o Senhor colocou tudo isso no Éden. E não somente essas bênçãos, não é? Mas o Senhor também, além de tudo isso, proporcionou, não é, a grande bênção espiritual para o homem. Ele ia até o Éden para se encontrar com o homem que acabou de criar, não é? Como coroa de sua criação. É nesse contexto, irmãos, que o Senhor então faz o pacto com Adão. É importante compreender isso aqui, eu chamo até uma atenção para isso, abrindo um parêntese, porque algumas pessoas têm uma necessidade de que a Escritura diga o que a Escritura não se propõe a dizer, né? Então eu preciso ver que aqui esteja escrito: Deus fez um pacto com Adão para admitir que há um pacto aqui. Mas é simples demais de entender isso, é só você ler o texto. O que você tem? Deus cria o homem e cria o Éden, certo? Ele planta, na verdade, um jardim no Éden. E então ele coloca, veja, o homem não estava no Éden, ele não foi criado no Éden. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem nesse Éden que ele plantou ali. Colocando o homem no Éden, o Senhor deu o quê? Obrigações ao homem. Vocês têm que zelar do jardim, certo? Vocês vão se manter aqui e desfrutar de toda a bênção desse jardim, do nosso ponto de encontro, mas você vai zelar disso. E o Senhor dá ordem ao homem dizendo: se você descumprir, então, o que eu ordenei, se você fizer o que eu não ordenei a você, você vai morrer. Vai perder tudo isso. Então, basicamente, o que você tem aqui, justamente, não é esse acordo de Deus com o homem. Isso é claramente um pacto, não tem como negar essa realidade. O Senhor chama o homem para fazer esse pacto. Ou seja, Deus não faz pacto com qualquer outra criatura a não ser com o homem. Entende a situação? É disso que se trata o capítulo 2 de Gênesis. Para mostrar essa proximidade, para mostrar o propósito de relacionamento com o qual nós somos criados,
não é? E ali o homem poderia desfrutar de toda esta bênção, não é? E estar na presença de Deus, tendo esses encontros com o Senhor para o adorar, para o servir, não é? Vivendo para a obediência ao Senhor. Para desfrutar de todo aquele bem, eles precisavam, não é, viver uma vida de santidade. E eles tinham capacidade para isso, não é? Tinham capacidade para isso. Para servir a Deus, para obedecer a Deus. E então, sendo obedientes, eles permaneceriam amigos de Deus. Permaneceriam tendo comunhão com o Senhor, na obediência, que eles tinham condições de fazer. Podemos observar isso, por exemplo, em João capítulo 15, verso 14, quando o Senhor olha para seus discípulos e diz, ele fala bem assim, vós sois meus amigos. Muito bom, né? Se, observa, ele fala, fazeis o que eu vos mando. Entende? Esse nível de relacionamento com Deus, ele é real quando o homem obedece a Deus. Deus criou Adão e Eva para isso, para viverem em obediência e manter esse relacionamento. E ter prazer nesse relacionamento, não é? E naquele jardim, então, naquele local tão maravilhoso, aquele santuário, havia o tempo de encontro com o Senhor, não é? Bem na hora que o tempo chegou, quando chega o momento, quando se aproxima, não é, o término, vamos dizer assim, daquele período, então é quando o casal é tentado. Eva é tentada, Eva torna-se naquele momento específico instrumento do diabo para, nesse sentido, dar, não é, a fruta ao seu marido, assim como foi também a esposa de Jó. Isso não condena as duas, entenda a situação, mas realmente o diabo a usou, não é? Realmente a instigou a pecar e ele foi fraco do mesmo jeito e então fez a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Ele rompeu com o Senhor. Rompeu com o seu relacionamento com Deus. Ele preferiu a amizade do diabo, confiou na palavra do diabo e não na palavra do Senhor. Justamente quando o tempo, não é, de se encontrar com o Senhor estava se aproximando, é que isso acontece. E é justamente o contexto de nossa pregação aqui, não é? Naquele jardim, então, quando o tempo chegou, eles se apartaram do Senhor pelo pecado e não puderam, nesse sentido, não conseguiram mais atender ao chamado de Deus. É o que acontece exatamente nos textos que nós acabamos de ler. E é justamente a reflexão sobre o santo chamado que o Senhor faz ali. No verso 9, nós vemos bem assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Claramente, a ideia de Moisés aqui é demonstrar que naquele santuário, naquele Éden, havia esse momento de encontro com o Senhor. Isso era o normal para aquele ambiente de paz e de alegria que eles tinham. Teria que haver essa comunhão, esse encontro. Eles tinham um encontro marcado com o Senhor, mas então o Senhor, na hora marcada, no momento marcado, ele vai até o homem, ele vai e busca o encontro com o homem. É o Senhor quem faz isso. Isso já mostra para nós a alegria do Senhor. Veja, como Deus, ele criou o homem de uma maneira tão carinhosa, como colocou o homem nesse ambiente de encontro com o homem, não é? De alegria, de paz, de delícias, de beleza. E então o próprio Senhor vai ao encontro do homem ali. E o Senhor então pergunta, não é? Onde estás? No texto anterior, no verso 8, o que nós lemos foi justamente isso, não é? Só relembrando aqui, ele fala, quando ouviram, isso logo após o pecado, viu? Assim que os olhos de ambos se abriram, eles perceberam que estavam nus. Eles ouviram a voz do Senhor, não é? Do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, no momento do culto, não é? E esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aqui então, observamos que Deus faz um santo chamado àquele casal. Tanto no verso 8 como no verso 9, isso é muito claro para nós, não é? Nós vemos Deus indo de encontro a esse homem, demonstrando amor ao ser humano que ele acabou de criar, chamando esse homem. A voz do Senhor, então, se ouvia naquele jardim, se ouvia no Éden. Eles eram chamados, o homem e sua esposa, não é? Eles receberam esse santo chamado para a comunhão com Deus. E porventura, não é justamente disso que o quarto mandamento fala? Quando nós pensamos no quarto mandamento, às vezes ficamos muito mais preocupados com aquilo que nós não podemos fazer. Se fala hoje para cristãos sobre o quarto mandamento, no sentido geral, o cristão evangélico hoje vai dizer bem assim, isso é legalismo, eu não preciso da lei. O que eu posso dizer é, continue na sua rebeldia contra a lei do Senhor,
que a gente vai ver no final o que vai acontecer. Porque não existe esse negócio de você dizer que crê em Cristo e você rejeita a sua lei. O que o Senhor nos ensina no Evangelho de João? Quem ama a minha lei, quem me ama, guarda a minha lei. Entende? Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas muitos acabam tendo essa dificuldade, não é, de aceitar e de entender a bênção desse mandamento. Quando não, alguns começam a observar muito mais: esse dia vai ser um dia terrível para nós, porque tem um monte de regrinhas para serem cumpridas, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, eu não vou fazer aquilo outro, e as pessoas acabam se preocupando muito mais com isso. Não que princípios e algumas regras não sejam aplicáveis a nós. Sim, são. Nós temos que tomar cuidado também, não é? O mandamento foi dado a nós. Porém, irmãos, a nossa maior preocupação não deve ser com as proibições, mas com a natureza do quarto mandamento. Não é? Com o cerne do quarto mandamento, o que o Senhor está nos ensinando aqui. A narrativa do Éden está nos mostrando exatamente aquilo que o quarto mandamento nos ensina. O quarto mandamento é o mandamento que o Senhor dá ao seu povo para chamar o seu povo. O quarto mandamento, na separação de um dia, é justamente para que naquele dia o povo de Deus santifique, ou seja, separe, e então possa cumprir de maneira muito mais plena os 3 primeiros mandamentos. É ali, ou seja, é o dia que Deus nos chama como seu povo. O que está acontecendo aqui justamente no texto é justamente isso. Deus chama o homem e sua mulher para esse encontro pactual, para esse relacionamento verdadeiro, uma grande bênção. Quando nós pensamos, por exemplo, em Deuteronômio, quando o texto é iniciado, não é? Guarda o dia de sábado, a referência é justamente que o homem deveria manter o dia de sábado, tal como foi ordenado a ele manter o Jardim do Éden, preservar o Jardim do Éden, cuidar do Jardim do Éden, ou seja, no lugar de encontro. Vocês precisam cuidar, zelar, manter esse lugar de encontro. Assim o Senhor também está dizendo no quarto mandamento, quando nós vemos em Deuteronômio: guarda o dia de sábado para o santificar. É a ordem do Senhor. Quando Cristo fala, por exemplo, sobre o quarto mandamento, o que aprendemos? Porque ele aborda isso também. Nós vemos em Marcos 2, verso 27, o Senhor dizendo: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Cristo está dizendo aqui? Não é uma rejeição ao quarto mandamento, como alguns de maneira tão estranha fazem, né? E dizem aí. Não, o Senhor está dizendo que o sábado, ele foi criado nesse sentido, não primeiro que o homem, como um dia separado, para santificar. Ele foi criado depois e para o benefício do homem. Qual é a narrativa que nós temos em Gênesis? Deus criando o homem e em seguida criando, nesse sentido, um jardim no Éden. No caso, plantando um jardim no Éden. É na sequência, não é? Ou seja, obviamente no Éden, o que nós estamos vendo ali? Que Deus cria, não é? Ou seja, ele planta, na verdade, esse jardim no Éden para o benefício do homem. Ele acabou de criar o homem, ele planta um jardim no Éden e ele coloca ali o homem que ele acabou de criar. É o princípio daqui, não é? Que o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra. Então o Éden foi criado para o bem do homem, tal como o Senhor nos ensina que o sábado foi feito por causa do homem, para o bem do homem, e não vice-versa. Mas, quando pensamos aqui em Êxodo capítulo 20, o que nós lemos é: lembra-te do dia de sábado, lembra-te para o santificar, não é? E ali Deus nos remete justamente a essa criação, não é? É justamente para nos fazer olhar para trás. O objetivo é que nós venhamos ter uma visão muito mais ampla do que aconteceu lá atrás. Quando o Senhor fala, veja, o sábado é o dia de santa convocação. Ou, nesse sentido, o dia do Senhor é o dia onde Deus chama o seu povo. E então, quando dá o mandamento, diz: lembra-te do dia de sábado. A palavra aqui, ela é literalmente, a gente pensa em descanso, né? A ideia só de descanso. Mas a ideia do sábado, na Escritura, refere-se justamente a parar, a cessar. Você tem que parar tudo, como o Senhor fez. Ele criou tudo em 6 dias, e o 7º dia é quando ele para, ele olha para a criação dele, e então ele contempla a glória de sua criação. Tudo isso é muito bom. Então a ideia do descanso, ou do sábado, é cessar. Pare para também contemplar. No Jardim do Éden, era isso que acontecia. Havia um momento chamado de viração do dia, que era o momento de encontro, quando o homem e sua mulher deveriam parar. Entende? Eles deveriam parar para então voltar-se para o Senhor.
Deus foi até eles e os chamou por causa disso. Então a ideia, irmãos, sobre o quarto mandamento aqui em Êxodo capítulo 20 é justamente isso. Lembrem do dia de descanso. Lembrem do santo chamado de Deus. Lembrem, olhem para trás. Lembrem do início da criação. Lembrem o que aconteceu. Isso nos ensina tanto a pensar em termos do que significa o mandamento, como também a lembrar da narrativa da queda. De como o homem teve aquele ambiente e aquele momento de encontro com o Senhor, mas de como o homem rejeitou isso por causa do seu egoísmo. De como Deus chamou o homem por sua graça e o homem rejeitou essa graça. É isso que nós temos que lembrar. Deus chama o seu povo para isso. Lembrem. Lembrem. Lembrar para quê? Para não cometerem os mesmos erros. Para não repetirem os mesmos erros. Se vocês não lembrarem, não é, de como foi, lembrarem do meu santo dia, o dia que eu consagrei para isso, para chamar o meu povo, vocês não vão honrar esse dia. Então lembrem do dia do Senhor, lembrem do dia de sábado, não é? Ou seja, nós somos remetidos justamente àquele momento onde no Éden era desfrutado prazer pelo ser humano. Onde ele tinha tudo o que é necessário para a sua vida, onde ele tinha alegria no Senhor, tudo o que é necessário para a sua vida. Lembremos então da grande bênção, porque o homem não tinha falta de nada ali. Não tinha falta de nada. Quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14, o que nós lemos? Quando o Senhor adverte o seu povo, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Por que tanta ênfase? Por que o Senhor dá tanta ênfase aqui? Porque as palavras são profundas e claras para nós. É uma ênfase realmente grande que o Senhor dá a esse dia. Não é? Ele fala, repreendendo o povo, basicamente isso: parem de cuidar dos seus próprios interesses, ou seja, parem de estar nesse dia com o egoísmo de vocês, parem de cuidar dos seus próprios interesses no santo dia do Senhor. Façam ao contrário, chamem o dia do Senhor de deleitoso, de santo dia do Senhor, digno de honra, não é? E honrem esse dia, não seguindo os teus próprios caminhos, como Adão fez. Foi o que Adão fez ali. Adão e sua esposa seguiram os seus próprios caminhos. Eles não se importaram, não valorizaram, não entenderam a glória daquele dia e, portanto, desonraram o que o dia significava. Ou, no caso, o santo chamado de Deus, o momento separado para se encontrar com o Senhor. E então, por isso que o profeta, sendo usado por Deus aqui, não é? A palavra do próprio Senhor aqui, dá ênfase a realmente olharmos para esse dia como aquele momento tão especial em que Deus nos chama. É o que é dito aqui. É muito mais do que pensar em proibições, irmãos. É muito mais. Não é à toa que esse mandamento é tão exaltado na Escritura. O Senhor exige tanto desse mandamento. Porque Ele ama ver o seu povo reunido. Ele nos criou para isso. Ele cria o homem de maneira tão bonita, tão específica, desenhando o homem, dando vida a esse homem. E cria esse homem para o relacionamento com Ele. E coloca esse homem num ambiente tão maravilhoso para ali ele se encontrar com o Senhor. O quarto mandamento nos fala da mesma realidade. É como na viração do dia, o quarto mandamento. É um tempo separado onde o povo de Deus é chamado. Tal como Adão foi chamado no Éden, tal como o casal ouviu a voz do Senhor na viração do dia, por entre o jardim, não é? Assim também o Senhor nos chama nesse dia. É por isso, e deve ser essa a nossa motivação, de nos reunir na igreja no domingo, é por causa disso aqui. Porque o Senhor nos chama, não é o chamado do pastor, ou o chamado da comunidade, um chamado reformado, não, é o chamado de Deus. Não é simplesmente um compromisso com a congregação. Tem que haver, é claro que tem, mas entenda, a razão primeira é justamente o fato de Deus chamar o seu povo. Se não houver essa convicção, é melhor que a pessoa falte.
Sinceramente. Se eu estiver aqui simplesmente por conta de um compromisso congregacional apenas, sem pensar primeiro que o próprio Deus é quem me chamou para esse dia, qual o sentido de estar aqui? Vai ser um mero compromisso social da minha parte? Não. O quarto mandamento é para que eu me lembre, Deus nos chamou. O quarto mandamento me leva a lembrar de que Deus nos criou para relacionamento com Ele. E precisamos, o Senhor valoriza isso, Ele é quem determinou, separem um dia. Nós podemos, as nossas desculpas modernas, né? Hoje, dizendo bem assim, mas todo dia é dia do Senhor, conversa fiada, isso é uma linguagem completamente hipócrita. Deus, o nosso Deus, separou um dia. Quem somos nós, nesse sentido, para dizer que não precisamos de um dia para dedicarmos ao Senhor? Muitos fazem isso, não é? Mas a ênfase da palavra de Deus é: devemos olhar para esse dia como Adão deveria ter olhado. Adão e sua esposa Eva fizeram aquilo que era do seu próprio interesse. O que foi do seu próprio interesse? A desobediência a Deus. Eles fizeram o que o Senhor não ordenou. Eles pecaram, seguiram os seus próprios caminhos. Falaram palavras vãs porque conversaram com o diabo e deram ouvidos a ele. Não é? Desonraram, não entenderam a glória e o prazer desse dia, o prazer desse encontro com o Senhor. Não é? E a razão a Escritura nos apresenta, porque é que quando o Senhor, na viração do dia, passando pelo jardim, e eles ouviram a voz do Senhor, e o Senhor chamou eles e falou: Adão, não é? Falou para eles: onde vocês estão? Eu estou aqui, no momento marcado. O nosso lugar especial está aqui. Nós temos um encontro marcado. Eu já estou aqui e o Senhor já estava chamando o homem. Chamando o homem. Mas qual é a resposta do homem? Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Não é? O que aprendemos aqui, irmãos? O que impede, desde o começo do mundo, o homem de se aproximar de Deus? O pecado. Não há outra razão. É o pecado que impede o encontro com o Senhor. É o pecado que faz com que o homem, criado à imagem de Deus, se esconda e rejeite a voz do Senhor, rejeite o seu chamado. É o pecado que faz com que o homem ele perca completamente o encanto com aquele momento tão especial que o Senhor separou para ele desfrutar com o homem. É justamente o pecado. Façamos então aplicações para a nossa vida. Uma vez que compreendemos que o quarto mandamento fala justamente sobre isso, sobre o encontro com Deus, separar o dia do Senhor é justamente separar um dia para se encontrar com o Senhor e ali o adorar. Compreendendo isso, o que faz com que pessoas não desfrutem desse dia, o que leva pessoas a não terem prazer em guardar o dia do Senhor, ou até mesmo a faltar o culto, o santo chamado do Senhor na sua santa convocação. É o pecado. É o preferir as suas próprias vontades, é o seguir os seus próprios caminhos e não querer fazer a vontade de Deus e não entender a bênção daquele dia. Eu posso dizer aos irmãos pela palavra. O Senhor, quando promete isso, Ele diz, Ele está dizendo aqui para o seu povo: se vocês realmente largarem tudo isso e vocês quiserem, então vocês vão encontrar. Se vocês quiserem, vocês vão encontrar. Ainda pensando em Isaías 58, no verso 14, ele diz: se vocês guardarem, se vocês buscarem esse prazer nesse dia, se eu for suficiente para vocês nesse dia, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus está dizendo: tudo que eu criei para você e quem eu sou, tudo isso é suficiente para você. Por que você precisa de mais? Porque você precisa de algo que eu não dei a você. Era o que estava acontecendo no Éden, e é o que tem acontecido hoje também, quando nós rejeitamos a voz do Senhor, que continua a nos chamar. Logo em seguida, esse texto do Isaías 58, verso 13 e 14, são os últimos versículos de Isaías 58,
já se inicia o capítulo 59 de Isaías, dizendo bem assim, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Já desde o início, a separação, o rompimento é por causa do pecado. É o que leva as pessoas a se afastarem de Deus, a não entenderem, não é, o guardar um dia para o Senhor como sendo uma bênção para as suas vidas. Por que tanta militância contra esse mandamento? É uma bênção para nós. É tão engraçado isso, estranho, porque não é só uma questão de omissão de crentes. Não é só isso, não. Há muitos cristãos que se omitem com relação ao seu compromisso com o Senhor nesse dia. Mas não é só isso. Não é só o cristão que já está errado e muito errado em se afastar do Senhor nesse dia para fazer a sua própria vontade. Não é só isso, não. O problema também que nós vemos claramente é que há cristãos que estão combatendo contra o dia do Senhor. Por quê? Porque pessoas estão fazendo teologias, como eu citei pela manhã, criando métodos de interpretação para negarem a lei de Deus e, consequentemente, negarem o quarto mandamento. Eu expliquei pela manhã, irmãos, que a razão disso é a idolatria. É o que justifica essa tentativa de apagar o quarto mandamento, de rejeitar o quarto mandamento. É simplesmente a idolatria, ou seja, o pecado. É você não poder, de forma alguma, parar, fazer aquilo que a própria palavra, o Shabat, significa. Pare, é para você parar, cesse todo o seu trabalho e agora contemple a obra do Senhor. O que Ele fez por você, a libertação que Ele te trouxe, tudo o que o Senhor fez, você pode refletir por toda a eternidade. Como é que falta razão para você orar, para você ler a Bíblia? Não falta nada. O Senhor parou. Como é que o ser humano pode dizer que não para? O Senhor parou para contemplar a sua obra e eu, como uma criatura pecadora, não quero parar para contemplar a obra de Deus? Qual a razão? A única razão, irmãos, é o pecado, é a idolatria. É o que afasta o homem de Deus. Ao ouvir a voz, o chamado do Senhor, o que esteve no coração do homem, as minhas próprias vontades, os meus desejos, é o que eu quero, são as minhas vaidades. O que importa é que eu me sinta satisfeito fazendo o que eu quero, porque o que Deus me pede, que é parar, para me relacionar com Ele, para ter esse encontro com Ele, é demais para mim, eu não quero isso para a minha vida. E se ausentam da presença do Senhor por causa de seus pecados. Eu não me refiro simplesmente a coisas que foram cometidas, né? Às vezes a pessoa vai, deu uma vacilada feia e cometeu um pecado um pouco mais complicado em termos sociais, morais, e aí se afasta da igreja. Isso acontece às vezes. Eu estou falando não disso especificamente agora, embora que isso se aplique, mas principalmente, não é, sobre a atitude pecaminosa de você dizer bem assim, de você pensar assim: eu não paro para contemplar a glória do Senhor. E eu chamo a atenção especificamente para o ápice do dia do Senhor. Qual é o ápice do dia do Senhor? O que mais figura o Éden para nós? A Santa Convocação. É o culto. O culto é o momento mais importante do dia do Senhor. Tal como Deus chamou Adão e sua esposa lá no paraíso, lá no Éden, o Senhor continua hoje nos chamando como seu povo. Realizando santa convocação ao seu povo. E quando nós nos ausentamos do culto solene, o que estamos fazendo? O que estamos dizendo a Deus? A mesma coisa que Adão disse. Usando as mesmas argumentações de Adão. Fazendo a nossa própria vontade. Confessando que Deus não é suficiente para nós. Não é. Eu preciso de mais. Ele não é suficiente para me dar alegria e paz nesse dia, e prazer e satisfação. Não, não é. Eu quero mais, eu quero além. Estamos dizendo a mesma coisa. Em cada
comunidade cristã, onde há membros, onde há um povo, o povo de Deus, eles são chamados para se reunirem no domingo para adoração a Deus. Pois bem, a cada santa convocação, nós estamos diante do mesmo conflito de Adão. Nos preparar para nos encontrar com o Senhor, ou então escolher a nossa própria vontade. É disso que se trata o quarto mandamento. Esse é o paralelo com o Éden que nós temos aqui. É o paralelo com o Éden. Deus nos chama. Foi o Senhor que nos criou e nos chamou para isso. Para ali Ele falar ao nosso coração, nos ensinar a sua vontade, a sua verdade. Mas como nós lemos aqui, é o nosso pecado, não é, que nos afasta disso. É a nossa idolatria que nos afasta disso. São as nossas fraquezas, os nossos pecados que são a justificativa em nosso coração para não estarmos ali. Porque diferente de Deus, que entende esse momento como tão especial, o Senhor faltou ao encontro? Não. Ele é quem foi e Ele é quem chamou. O homem que se escondeu. O homem se escondeu. Embora o ser humano não ache esse dia importante, está muito claro na palavra de Deus que para o Senhor esse dia é importante. É importante. Essa é a situação que vivemos hoje, irmãos. O pecado. Eu queria então apenas relembrar que essa situação inicial fez com que o homem perdesse toda aquela bênção e fosse expulso daquele maravilhoso jardim. O homem não valorizou o encontro com Deus, rejeitou o chamado do Senhor por conta de seus pecados e foi expulso daquele jardim. A novidade para nós, as boas novas do Evangelho, é que nós cristãos não precisamos nos esconder atrás de nenhum arbusto. A grande novidade do Evangelho para nós é que nós não precisamos fugir de Deus. Adão fugiu, ele teve medo. O Senhor perguntou onde você está e ele se escondeu. Mas nós, cristãos, não temos nenhuma razão para fugirmos do Senhor. Mesmo quando nós, à semelhança de Adão, pecamos. Os nossos pecados não podem hoje nos apartar do Senhor. Veja, o que é dito aqui, por exemplo, em Isaías 58, é essa realidade que nós sentimos em nosso coração. Mas a verdade é que aquela desconexão causada por Adão no início, o pecado que separou a humanidade em Adão do Senhor, esse problema terrível, não é, foi resolvido em Jesus Cristo. Cristo, então, ele reconciliou pessoas com Deus. Qual razão para continuar fugindo do Senhor? Se somos reconciliados por meio de Cristo, nós não temos razão nenhuma para fugirmos do encontro com Deus. Não temos razão. Eu leio aqui, segundo aos Coríntios 5, verso 14 a 21, quando Paulo diz bem assim à igreja: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Mas eu não morri. Pois bem, pela morte dele, nós morremos e então a lei foi cumprida em nós. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Adão quis viver para si mesmo, assim como sua esposa. Mas Cristo, o segundo Adão, morreu para que esses, por quem ele morreu, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Continuando, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ouçam o peso dessas palavras para nós, irmãos, hoje. Quando Paulo fala que nós em Cristo somos novas criaturas, ou nova criação, é justamente essa referência de que em Adão, aquela criação tão carinhosa que o Senhor realizou, que ele fez, o homem que ele criou e acabou caindo, pecando contra o Senhor, morreu. Ou seja, a criação bela do Senhor, não é? O homem que ele criou escolheu o pecado e, portanto, morreu. Aquela criação está condenada.
Cristo, então, como o segundo Adão, ele vem e ele recria o homem morto em seus delitos e pecados. O que acontece em Cristo? Aquele mesmo carinho, aquele mesmo amor. Quando nós lemos em Gênesis 2 de Deus formando o homem, a sua imagem e semelhança, o seu caráter, mas dando forma, desenhando o boneco ali na areia e dando vida a ele, para se relacionar com ele, é o que Cristo faz em nosso coração, em nossa vida. É isso que significa dizer que nós somos uma nova criação nele. Ele nos recriou, estávamos mortos e então agora somos uma nova criação nele. Ele é o exemplo máximo de um novo homem. Nós então somos novos. A criação restaurada, regenerada por causa de Jesus Cristo. Não é? As coisas velhas passaram. O afastamento por causa de Adão, por causa de nós, tudo isso passou. Aquilo que o homem tem por natureza, que é se afastar de Deus, Cristo venceu isso em nós. Eu não tenho razão nenhuma para me afastar do Senhor. Não existe isso. Então, ele diz de quem vem tudo isso. O homem caiu, o homem se afastou, o homem morreu, o homem fugiu do encontro com Deus. Mas quem providenciou a reconciliação? Veja, que Deus é quem foi ao encontro do homem e o homem não estava lá para se encontrar com o Senhor. O problema até é importante aqui. Alguém pode pensar bem assim: ora, o Senhor não é onisciente, então como que ele perguntou onde o homem está? Deus não estava perguntando o homem porque Deus não sabia. Deus estava perguntando onde o homem está porque o homem não sabia onde ele estava. Esse é o ponto aqui. Adão havia se perdido, ele não sabia onde estava. A pergunta do Senhor tem esse propósito: que o homem se questione: onde eu estou? Onde eu estou? Por que é que eu estou fugindo de Deus? Esse é o ponto aqui. E então, o que nós aprendemos no Evangelho é: ora, a reconciliação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A ruptura que nós criamos em Adão, o afastamento, a morte, a rejeição ao encontro com Deus, o Senhor quebrou isso. Ele nos reconciliou. Antes nós jamais poderíamos cogitar nos aproximarmos de Deus. Impossível, homem. Ninguém neste mundo que não é do Senhor pode orar. Não tem sentido. Um ímpio se ora, ele está jogando palavras ao vento. Um servo do Senhor, quando ora, o Senhor, que é o seu Pai por meio de Cristo, ouve a oração do seu servo. Essa conexão, quem nos deu foi Cristo. O que foi rompido no passado é coisa velha agora. Não há razão mais para rejeitarmos a voz do Senhor. Não há razão mais para nos escondermos do Senhor. Não há razão. Ele fala: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Com todo o poder, autoridade e direito de nos destruir, o que é dito aqui: não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando ao homem as suas transgressões. Então, quer dizer que o Senhor deixou para lá o pecado cometido? Não. Pelo contrário. Ele puniu o seu próprio filho para não punir você. Sim, ele matou o seu filho na cruz para não matar você. Aquilo de mais terrível que você vê em Jesus Cristo, em seu sofrimento e humilhação, em ser tratado como um maldito e um criminoso, sendo ele inocente, santo, foi Deus imputando nele um pecado que era meu e seu. Meu e seu. Não é? E ele fala: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa é a exortação agora: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual é a resposta de Paulo? Nós não temos razão nenhuma para fugirmos do Senhor. Nós não precisamos agora, tomados pela vergonha, correr da presença de Deus. Quando Ele nos chama, podemos nos apresentar, sim, com o coração quebrado, no sentido humilhados, no sentido um lixo, mas ainda assim nós podemos nos achegar por causa de Jesus Cristo. Essa é a realidade, não é? Por isso ele fala: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E então ele conclui, dizendo bem assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É disso que se trata o quarto mandamento. É de lembrar da nossa libertação. É de lembrar que nós fomos reconciliados e não temos mais que fugir. Qual a mensagem então passada? Quando um crente, não faz todo o esforço para estar no culto. Às vezes acontecem problemas realmente que nos impedem, isso é compreensível. Não é isso que está sendo julgado aqui, de forma nenhuma. Mas será que fazemos o esforço máximo que podemos para estar no culto solene? Ou fazemos como Adão? Rejeitamos a comunhão com Deus? Rejeitamos o chamado do Senhor? Nós podemos lembrar que na nossa vida como cidadãos, nós somos assim. Pessoas dizem que são cristãs. Ok. De manhã, na segunda-feira, se estiver chovendo, se estiverem de repente um pouquinho gripados, talvez agora não por causa da época de pandemia, mas exclua o contexto da pandemia e lembre de como era antes da pandemia. Talvez um pouquinho gripado, com um pouquinho de dor de cabeça, vai trabalhar. Levanta cedo, bate ponto, bate carteira, eu tô aqui. E sabe por quê? Porque eu vou receber, ó. Quero pagar minhas contas, quero meu dinheiro. Mas quando se fala do culto, às vezes qualquer coisinha é o suficiente para a pessoa não ir. Ah, é porque eu dormi ontem tarde. O problema é seu. Você sabe do seu compromisso. Você acha que as desculpas que Adão e Eva inventaram ali funcionou? Ah, Adão, por que você fez isso? Quem mostrou que vocês estavam nus? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não é minha, não. A culpa é do Senhor, a culpa é da mulher. E você, Eva, por que você fez isso? Ah, eu não sou culpada. Com certeza foi a serpente, ela é a culpada. Ou o Senhor que deixou a serpente entrar, que o Senhor é culpado. As nossas desculpas não servem, irmãos. São mentiras. São coisas inúteis. Não funcionam diante de Deus. Já tentaram lá no início inventar desculpas para faltar ao encontro com Deus. E não funciona assim. Eles foram punidos do mesmo jeito. Não pare para pensar nisso. Não é? De repente, para fazer uma viagem dos sonhos, há um esforço demasiado. Você organiza toda a sua agenda. Suponhamos, você no sábado vai para Acapulco tomar banho de mar. Aí você agenda toda a sua... Tudo. Você organiza tudo. Você é fiel em cada um dos seus compromissos. Você não chega atrasado em nada. Você cumpre a sua agenda para quando chegar naquele dia que você vai viajar, para a sua viagem dos sonhos, tudo está perfeitamente organizado e nada te atrapalhar para você curtir aquela viagem. Mas quando se fala do domingo, do dia do Senhor, qualquer coisa atrapalha a nossa agenda com Deus. Essa atitude é igual a que Adão tomou no Éden. É não ter prioridade, não entender a bênção do dia do Senhor e não entender que Deus ama o encontro com o seu povo. Como é que eu posso não amar? Essa é a atitude de Adão. O culto solene é essa santa convocação. Como Deus pode amar tanto o encontro com o seu povo, mas alguém do meio do povo não amar como Deus ama? A vergonha vem sobre aqueles que estão vivendo infiéis e por isso desprezam o encontro com Deus, irmãos, e se afastam do Senhor. Mas a voz do Senhor continua a ecoar em nosso coração, mesmo quando alguém falta ao culto. Quando alguém falta ao culto, o chamado permanece. Quando alguém falta ao culto, Deus não falta, Ele vem. Essa é a realidade. Não estamos aqui pensando em situações que são necessárias. Deus sabe, irmãos, Deus sabe da sinceridade do seu povo, Ele sabe. Mas quando nós desprezamos esse chamado santo do Senhor, como Adão fez por suas vaidades, o Senhor não falta a esse chamado, Ele vem. E tal como Adão foi chamado, nós todos somos chamados. Nós todos. Por isso a pergunta fica para todos nós. Lembre que quando você faltar por uma razão que não seja realmente digna, justificável, porque você realmente precisa, a voz do Senhor ainda estará aqui na Escritura Sagrada, onde você está.
onde você está. Não é? Ainda que a vergonha, ainda que a tristeza, ainda que o fato de termos falhado, às vezes caído de maneira tão feia que vai nos custar muito, não precisamos mais tomar a atitude de Adão. Aquilo que foi prometido ao Adão caído, expulso do Éden, se cumpriu em nós. Sim, Deus enviou seu Filho e nos reconciliou com Ele. Agora nós que éramos também como Adão, infiéis, rebeldes, que não éramos chamados de filhos de Deus, agora Cristo nos ensina a orar a Deus assim: Pai nosso que estás nos céus. Vocês têm um Pai nos céus, e quando vocês caem, isso não pode ser usado como desculpa para faltarem à igreja. Porque o que nós aprendemos no Evangelho, o que João diz à igreja: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Não há nenhuma razão para fugirmos da presença do Senhor. É disso que o quarto mandamento se trata. Nossa preocupação tem que estar aqui e não nas proibições. Digo aos irmãos, concluindo então a mensagem, irmãos. O quarto mandamento, de parar, de cessar para adorar a Deus, é um mandamento universal. É para toda a humanidade. Toda a lei do Senhor é assim. Um dia, aqueles que preferiram agir como Adão e continuam legitimando isso todos os dias, serão julgados. Dessa vez para toda a eternidade. Por toda a eternidade. Mas nós podemos agora, em Cristo, ouvir a voz do Senhor como nosso Pai. Façamos como aprendemos na carta aos Hebreus. Venhamos nos aproximar do trono da graça a fim de encontrarmos misericórdia em tempo oportuno. Pois o Senhor, sim, nos anuncia misericórdia. Pois Cristo, o nosso advogado, intercede por nós, bem como o Espírito Santo em nós também intercede com gemidos inexprimíveis. Não fuja da voz do Senhor. Não fuja do encontro com teu Deus. Ele te chamou para isso. E você só pode ir a esse encontro se Ele te chamar. E você, como um cristão, é chamado. Essa é a grande realidade acerca do Evangelho. Aproveitemos, não é, a reconciliação conquistada por Cristo. Venhamos glorificar o nosso Senhor, porque hoje, irmãos, em nome de Cristo, não há mais separação entre nós e o nosso Criador. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar então esse hino Tu és soberano, onde nós cantamos justamente que o Senhor é o nosso soberano Criador, não é? Mas que, como vimos na pregação, é o Criador soberano que se importa com a nossa vida, não é? Ele se importa sim com a nossa vida. Ó Senhor, a Tua palavra é a verdade, Senhor. E hoje podemos aprender um pouco mais sobre a Tua lei, sobre o quarto mandamento. Refletimos pelo dia e agora à noite naquilo que diz respeito ao quarto mandamento, aquilo que é tão importante, Senhor, que é justamente a Tua santa convocação. Um dia para realmente desfrutarmos, ó Deus, de contemplação, de reflexões profundas na Tua palavra, de alegria no culto solene. São bênçãos que nós não merecemos, mas que temos por causa da Tua graça, porque o Senhor nos chamou. Em Jesus Cristo, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E agora não há mais parede de separação, agora não há mais, Senhor, um clima bélico, um clima terrível entre nós, não porque nós fizemos algo, mas porque o Senhor, por Sua bondade, ó Deus, enviou o Teu Filho para morrer, nos substituindo na cruz.
É por causa do Teu Filho, e unicamente por causa do Teu Filho, que nós podemos obedecer ao Teu chamado, termos a convicção que nele nós somos elevados à Tua presença, que nele nós somos ouvidos pelo Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a reconhecer a bênção desse dia. Que não sejamos como Adão, que não reconheceu a grande bênção que era estar em Tua presença, mas que venhamos não dar a resposta que Ele deu e fugir do Senhor, mas agora, com a reconciliação que Cristo realizou para nós, venhamos nos aproximar, humildes, quebrantados, reconhecendo nossos pecados, nossa indignidade, mas também reconhecendo que a Tua graça nos basta, que a Tua graça é melhor do que a vida, que o Senhor nos perdoou em Jesus Cristo. E continua sim a nos perdoar e a nos abençoar. Ajuda-nos a reconhecer a importância desse dia para nós, que venhamos amar esse dia, Senhor, o encontro com o Senhor, Teu santo chamado, assim como o Senhor tem demonstrado amor também, por reunir o Teu povo. Nós pedimos, ó Deus, que mais uma vez nos abençoe, que nos guarde durante toda a semana e que as pregações que ouvimos hoje, Senhor, possam fluir em nosso coração durante toda a semana e possamos refletir bem nessas verdades. Que o nosso coração seja aquecido por Tua palavra e venhamos buscar a Tua vontade, Senhor. E desejar, sim, estarmos reunidos na Tua presença. E desejar, sim, mais uma vez, nos reunir com nossos irmãos para Te adorar, para exaltar o Senhor como nosso Deus. Muito obrigado. Nós oramos, agradecendo ao Senhor por Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos.